Fala, meu povo, seja bem-vindo ao Contexto Bíblico, hoje com o tema Acaso o doador ímpio. Então, vem comigo! Na tirinha da semana, nós vimos essa jovem com a cara pra lá de assustada, dizendo: minha cara diante da energia caótica desta cena. Daí eu fiquei curioso para saber o que é energia caótica e, claro, fui no YouTube para descobrir o que era. Digitei lá, energia caótica, e olha o que apareceu. Meus queridos, eu também senti a energia caótica dessa cena. Isso é energia caótica. Ela representa o quão maluco o ambiente ou a situação se encontra. Daí eu pensei que faz sentido que a jovem da tirinha esteja com a cara tão assustada. A tirinha da semana está ligado diretamente ao texto-chave que conta a história do rei Acaz. Um rei que fez o que era mal perante ao Senhor e governou Judá por 16 anos. O texto-chave relata o ataque dos edomitas e filisteus contra a nação judaica. O rei assustado pediu ajuda dos assírios, mas ao invés de ser um alento, a Assíria, na verdade, colocou Judá numa situação ainda mais complicada. Para tentar amenizar a situação, o rei pegou alguns despojos da casa do Senhor e entregou ao rei da Assíria, achando que isso ia amenizar a situação, mas nada adiantou. O Senhor não se agradou nem um pouco da atitude independente que o rei estava tomando, dissolvendo todo o reino. Acaz, por sua vez, entregou-se à rebelião, destruiu os utensílios do templo e fechou a casa de Deus. O rei passou a fazer sacrifícios ao deus assírio, erigindo vários altares em Jerusalém, e isso levantou a ira do Senhor. Não dá para acreditar que um rei que tinha tanto conhecimento a respeito do Deus de Israel tenha se voltado contra o Senhor. Ele trocou a verdadeira adoração pela falsa adoração. Sabe, isso nos causa um choque. É incrível perceber nessa história como o ser humano está disposto a ir até as últimas consequências para ter o que ele quer. De fato, não há limites para alguém que se afasta de Deus. A história de domingo é sobre um talentoso empresário que queria prosperar no seu novo negócio e procurou um sacerdote ocultista que o aconselhou a fazer um sacrifício. A cada sacrifício realizado, a empresa crescia, mas parou quando aquele homem viu que teria que entregar o seu próprio filho em sacrifício. Ou ele entregava o filho, ou ele perdia tudo, inclusive a própria vida. Aquele homem não foi capaz de entregar o próprio filho e saiu dali angustiado. Os dias que se passaram, ele foi perdendo tudo aquilo que ele havia conquistado. Com medo do futuro, sozinho e angustiado, ele se perguntava se havia algum outro lado deste mundo espiritual. Naquele mesmo dia, ele conheceu seu vizinho adventista que oferecia um estudo bíblico. Este homem e toda a sua família foram batizados e finalmente ele conseguiu desfrutar da verdadeira paz e liberdade que só Cristo dá. Moral da história: ofertas e sacrifícios nem sempre representam uma virtude ou um traço positivo de caráter. Tão importante quanto a oferta é o destinatário. A união das famílias de Josafá, rei de Judá, e Acabe, rei de Israel, trouxe destruição e apostasia. Um dos descendentes de Josafá foi o rei Acaz, um rei perverso e extremamente religioso. Ele fez de tudo para agradar os deuses pagãos sem recorrer ao Deus de Israel. O profeta Isaías apelou para que o rei se voltasse ao Senhor. O próprio Deus, demonstrando o desejo de ajudar e de resgatar o rei, ofereceu a ele um sinal. Ele podia pedir qualquer coisa para que ele voltasse a crer. O rei rejeitou o convite do Senhor e foi pedir ajuda à Assíria, e isso selou seu destino. Quanto mais ele se envolvia em rebelião a Deus, mais ele se tornava infiel ao Senhor. Veja essa citação. Acaz nem sequer estava disposto a permitir que Deus o ajudasse a crer. Ele fechou e trancou a porta do coração, a fim de excluir a fé. Que tristeza! Por estar indisposto a confiar, Acaz foi rejeitado pelos seus súditos, de maneira que quando ele morreu, nem foi enterrado junto com os outros reis. Muitos dizem que não conseguem dizimar e ofertar porque o recurso é limitado. Me coloquem à prova, diz o Senhor, e vocês vão ver eu abrindo as portas dos céus e derramando bênçãos que vocês não vão conseguir guardar.
Deus nos convida a colocá-lo à prova, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Mas, infelizmente, muitos fazem a escolha de Acaz e selam seu destino. Como anda a sua dependência de Deus? Na terça-feira vimos que Acaz de fato era um homem generoso, mas as suas doações estavam direcionadas aos deuses pagãos. Afinal de contas, nenhum deles exigiria abnegação ou mudança no estilo de vida. Acaz escolheu o caminho mais fácil, o da barganha. Eu ofereço algo para você e você me dá algo em troca. Muitos cristãos caem nesse mesmo engano, a teologia da prosperidade. Esse pensamento, entretanto, é perigoso e antibíblico. Agir na base da troca de favores nos coloca numa situação arriscada, porque criamos a falsa sensação de que aquele recurso é nosso. Afinal, foi eu que suei, foi eu que batalhei para conseguir riqueza, para adquirir as coisas que hoje eu tenho. Mas o Senhor nos diz, lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 18, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Queridos, nada é nosso, tudo pertence a Deus. E Ele deseja que nós doemos não para receber algo, mas porque nós já fomos abençoados. Acaz rejeitou a iniciativa divina de ser guiado pelo ministério profético de Isaías. Quando desprezamos a autoridade profética, desprezamos também a Bíblia. Afinal de contas, ambas têm a mesma origem. Certa vez Ellen White disse: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Faz parte da caminhada cristã apresentar o evangelho do reino de Deus, convidando as pessoas ao arrependimento e à mudança de vida. Por que devemos levar essa mensagem? É sobre isso que o Momento Hipertexto da semana diz. Vamos conferir? O primeiro texto mostra uma exortação à nação judaica, que se dizia viver em nome de Deus, mas que na verdade estava vivendo como Sodoma. No segundo texto, Deus responde às objeções do povo que acreditava que Deus não agia no meio deles. Na verdade, a culpa da falta de ação divina não era de Deus, mas do próprio povo. O braço de Deus está sempre estendido para salvar, mas o pecado do povo os afastava de Deus. O terceiro texto mostra a triste realidade da consequência em relação à desobediência. Também no mesmo livro, vemos que o poder de escolha está nas nossas mãos. Deus nos mostra os caminhos que podemos seguir, cabe a nós decidir em que direção nós vamos. Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte, mas também não interfere no poder de escolha do ser humano. Nesse texto, Jesus afirma que a Bíblia é nada mais, nada menos do que uma exposição de dois princípios básicos: amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Voltando para o livro de Isaías, Deus nos aconselha a aproveitar as oportunidades. Se a igreja buscar viver à altura das responsabilidades e oportunidades do Evangelho, o Senhor logo voltará, porque a missão se cumprirá. O último texto é um chamado ao arrependimento e à fidelidade. Deus nos convida a fazer uma completa reforma na vida, buscando a obediência. Na rede semântica dessa semana, a palavra é ensinar. Então já faça aí as suas conexões, beleza? Acaz estava cercado de inimigos e sentia que precisava de uma proteção sobrenatural. Ele acreditava que quanto maior fosse o sacrifício, maior também seria a bênção. Não dá para imaginar o que se passava na cabeça do rei Acaz, mas ele estava disposto a entregar o próprio filho como sacrifício em troca de uma intervenção sobrenatural. Ele entregou o que ele tinha de mais precioso antes de receber a bênção, na expectativa de sucesso. Mas o que recebeu no final foi a ruína. Teria custado muito menos se ele tivesse aceito a oferta de Deus. Nós não somos obrigados a pagar o dízimo, a pagar a oferta para ser abençoado por Deus. Somos convidados a aceitar a oferta que Jesus fez em nosso favor. E como resultado, expressamos nossa fidelidade e gratidão, devolvendo nossos dízimos e ofertas regulares de acordo com as bênçãos que Deus nos tem concedido. O Senhor nos desafia à generosidade. Ele não nos deixou sem orientação a respeito de dízimos e ofertas. Cabe a nós decidir se vamos seguir suas orientações e viver os princípios da fidelidade. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe você e até mais!